Nós estamos indo para a nossa 12ª aula, que nós vamos falar hoje sobre a velocidade do som. E hoje a gente vai conversar sobre o som. As atividades de hoje, a aula de hoje, você vai encontrar na plataforma, tá? O endereço, todo mundo já sabe, que é www.educacampalmas.to.gov.br. Se por acaso você não pode ter acesso à internet, não consegue pelos dados móveis do celular, vá até a sua escola e busque seu bloco de atividade. Mas não deixe de realizar as atividades. É de suma, extrema importância que vocês façam, ainda mais nessa reta final, né? Hoje nós vamos conhecer o que é a velocidade do som. A gente sabe que o som é uma onda emitida através de um meio, né? Que ela vai se propagar. A gente viu aí na aula passada. E hoje a gente vai conhecer a velocidade do som. Mas o que é a velocidade do som? Vamos parar para pensar. A velocidade do som ele vai sair correndo na nossa frente. Ou então aqueles carrinhos de Fórmula 1 de zum, zum. Até nisso o som chega ao nosso ouvido, né? E a gente vai ver algumas definições, a gente vai conversar um pouquinho também sobre radiação. Beleza? Então vamos lá. Na imagem que está aparecendo para vocês aí na tela, está falando o conceito sobre o som, né? O som, ele se propaga por meios sólidos, líquidos e gasosos. O valor da velocidade do som depende do meio do material em que se propaga, sendo maior nos sólidos e menor nos meios gasosos. A velocidade do som depende também da temperatura do meio. Quanto maior a temperatura, maior será a sua velocidade, tá? Então, a imagem que vocês estão vendo aí agora, vamos dar uma olhadinha na imagem aí. A gente tem uma seta, né, que está dizendo velocidade de propagação e menor velocidade e maior velocidade de propagação do som. Aí a gente tem 3 estados da matéria aí, o gasoso, o líquido e o sólido, né? No gasoso, significa o quê? Que seria pelo ar. Então, pelo ar, vocês estão vendo aqui um menininho batendo aí no outro, fazendo barulho, né? Então, significa que o som tem a velocidade menor. No líquido, alguém mergulhando, nadando, dando uma de sereia, aproveitando o clima de férias aí que está chegando, né? Mas lembre-se de tomar todos os cuidados de proteção, né? Contra o vírus. Não esqueça a máscara, o álcool em gel, para curtir as férias de vocês. E logo depois a gente tem aí o sólido, que é uma furadeira. Quem nunca acordou com uma furadeira batendo na parede do vizinho na casa de vocês? Aquele barulho é terrível, né? Então, esse barulho terrível é porque o quê? O que acontece? O som ele vai ter uma maior velocidade, ele vai chegar mais rápido aos nossos ouvidos, né? A gente tem aí na imagem de vocês uma telinha falando que, dando uma unidade aí. Qual é a unidade que está falando? 343 metros por segundo. É a velocidade do som no meio gasoso. Quando eu falo pelo ar, o som vai se propagar a essa velocidade, tá? Ondas sonoras, tá? São vibrações que penetram no nosso ouvido e produzem sensações auditivas. Essas sensações auditivas a gente pode perceber através de frequência, que vão desde 20 Hz a 20.000 Hz, tá? Os sons com frequências de 20 Hz são chamados de infrassom. Abaixo de 20 Hz são chamados de infrassom, de 20 abaixo. A partir de 20.000 Hz são chamados de ultrassons. As ondas sonoras, elas são classificadas como ondas mecânicas. Lembra da aula passada que eu falei o que era uma onda mecânica? Então, o conceito de onda mecânica se aplica aqui agora. O que é uma onda sonora, tá? Dessa forma, elas necessitam de um meio material para elas poderem se propagar. Lembra que eu falei do terremoto, que as placas tectônicas estavam se chocando e assim elas vão acabar produzindo uma reação àquela perturbação delas. É assim também com as ondas sonoras, tá? Elas também são longitudinais, ou seja, a direção da propagação é a mesma direção da vibração. A aula passada eu mostrei para vocês um exemplo de uma onda longitudinal, que coloquei uma caixa de som, né? Que as ondas vão na mesma direção até o ouvido, certo? Então, uma onda sonora ela é classificada como onda mecânica e longitudinal, certo? Mecânica ela vai precisar de um meio para se propagar
e longitudinal, que ela vai ocorrer na mesma direção até chegar ao seu destino final, tá? Da perturbação até o destino final. Nós vamos conhecer agora algumas características das ondas sonoras. A gente viu aí agora o que é uma onda sonora, a gente viu a velocidade de um som, a gente viu que a velocidade do som é diferente em cada meio, né? No meio gasoso, no meio sólido, no meio líquido, ela tem diferente velocidade, tá bom? A intensidade sonora, gente, ela está relacionada com a amplitude da onda, certo? Ela vai representar o volume do som. Assim, quanto maior for a energia, a vibração daquela fonte, da onda, ela vai ser mais intensa o som. Quem nunca chegou perto daquelas caixas de som grandona assim, sabe? De baile funk, de show, que fica dum-dum. A intensidade do som é o quê? Maior, porque a energia está maior, né? Ali daquele som. O nível sonoro, tá? É uma grandeza física relacionada com a sensação auditiva que a onda sonora provoca. É o que eu falei para vocês. Os nossos ouvidos, tá? Nossa percepção auditiva, ela vai receber aquela onda sonora de 20 Hz até 20.000 Hz, que é o que eu falei para vocês agorinha, que podem ser classificados como infrassom e como ultrassom, tá? A unidade de medida que vai medir o nível sonoro é chamado de Bel, tá? Sendo mais comum a gente utilizar decibel, por isso que a gente fala, aquela caixa de som está medindo tantos decibéis, certo? É justamente porque a unidade de medida da onda sonora é chamada de Bel, tá ok? Quando uma pessoa está exposta a um nível sonoro elevado, tá? Ela pode apresentar diversos sintomas, tais como intolerância aos sons intensos, tontura, zumbidos e até mesmo a perda auditiva. Eu queria falar com vocês justamente sobre isso. A questão da intensidade sonora que a gente convive ali, que a gente escuta no nosso fone, que a gente fica perto da TV, perto de uma caixa de som, em ambientes muito barulhentos. Isso aí a gente chama de poluição sonora. Um carro de som muito alto na rua que a gente está perto. O que causa isso? Isso causa danos à nossa saúde. Correto, galera? Então, vocês têm que ter bastante cuidado quando colocar o fone, quando vocês forem em algum lugar que tiver muito barulho, muito movimentado, que isso pode levar até a perda auditiva de vocês. Então, tudo tem que ser no limite, certo? Tudo aquilo que é em excesso faz mal, né? Então, a gente tem que aprender a usar as coisas ao nosso favor, ao nosso limite, tá? Vou falar para vocês agora sobre a altura do som. O som também é altura. Será que o som é baixinho ou o som é altão? E aí, como é que eu sei que um som é baixo ou alto? Dá uma olhada na imagem de vocês aí que está aparecendo, tá? E aí vocês estão vendo aí que a altura do som, ela vai estar relacionada à frequência. O som pode ser grave, que a gente fala que é baixa frequência, ou o som pode ser agudo, que é que a gente fala que é alta frequência. A voz dos homens geralmente apresenta uma frequência menor que a voz das mulheres, pois a voz masculina é classificada como grave e a feminina como aguda. Aí na imagem dá para vocês ver que a gente tem um leãozinho, um gatinho e um leão. Qual é a imagem mais aguda, qual é a imagem mais grave? Dá uma olhada na imagem aí e me fala. Quem é que tem um som mais agudo? Quem é que tem um som mais grave? E aí? Quem vai estar na alta frequência e na baixa frequência? O gatinho vai ter um som mais agudo, né? Vai estar um som mais alto. E o leão vai ter aquela intensidade sonora, um som mais baixo, né? Agora a gente vai ver sobre timbre de voz. É através do timbre de voz que eu sei quem é a Maria, quem é a Ana Clara, quem é a Adriele, o Douglas. Todos esses meus alunos eu vou saber pelo timbre de voz. Se eu ouvir a voz, quem está conversando ali é o Douglas. Por isso que quando a gente está aqui copiando no quadro, vocês estão conversando, a gente vai direitinho vocês, né? Né, Manuel? Então, a gente lembra por causa do timbre de voz. É por isso que eu sei que é um violão tocando em vez de uma guitarra. Dá uma olhada na imagem de vocês aí. É a característica, o que é um timbre de voz? É a característica do som que nos permite distinguir dois sons de mesma altura e intensidade, mas que foram produzidos por fontes diferentes. O som produzido por um instrumento musical é uma composição de várias ondas sonoras, o que dará o timbre característico do instrumento. Vocês estão vendo aí na imagem de vocês vários instrumentos, né?
E a voz de um ser humano aí também, né? Então, tá claro para vocês isso aí sobre timbre, a intensidade da voz, velocidade do som, altura, né? Ficou claro, beleza? A gente vai falar agora sobre radiação, tá? Nós vamos lá na tela de vocês para ver o que é o significado de uma radiação. Uma radiação é um processo físico de emissão, tá? É uma saída de propagação e deslocamento de energia por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas em movimento. Esse processo pode ocorrer no meio material ou no espaço. Lembre-se das definições que eu falei para vocês na aula passada. Essas definições vão acompanhar vocês no ensino médio inteiro, tá? E vai ser também muito importante para as atividades dessa aula, beleza? Dá uma olhada na imagem de vocês aí na tela que a gente vai conversar sobre cada um, tá? A gente tem aí, ó, a primeira radiação eletromagnética que a gente tem de exemplo é aquela do rádio, né? Que é usada de transmissão de rádio e televisão, certo? Depois a gente tem micro-ondas, que é usada para cozinhar em radares e telefones. Depois a gente vai ter infravermelho, que é quando transmite o calor do sol, do fogo, de radiadores, por exemplo, o ar-condicionado e o aquecedor. Depois a gente vai ter a luz visível, que permite que as coisas sejam vistas, né? Que é onde a gente distingue a cor, o vermelho, o verde, a gente sabe que a grama é verde, sabe que o céu está azul, através dessas ondas. A gente vai ter a ultravioleta, que é absorvida pela pele e também usadas em tubos fluorescentes, como nas lâmpadas, né? Também utilizados em alguns laboratórios, que são os fluxos, certo? A gente tem o raio-x, usado para ver o interior do corpo e de objetos, quando a gente quebra quebra ou então desloca alguma parte do nosso corpo, a gente chega na lupa, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o raio-x para ver se a gente quebrou algum osso ali do nosso corpo. O que acontece? A gente vai receber raios, né? Radiação. Ali, naquele momento que você está recebendo a radiação, você tem uma roupa apropriada, certo? Para aquela radiação não chegar ali até você. E ali também o enfermeiro que está acompanhando a gente, ele vai, ó, pro cantinho dele, para ele não receber aquela radiação desnecessária, né? Naquele momento. E também o sol maravilhoso, ele vai transmitir a radiação também para a gente. Por isso que é muito importante a gente utilizar proteção solar, tá? O protetor solar justamente por isso. Porque com o tempo, o excesso de radiação pode causar danos à nossa saúde, como câncer, né? Então, não é somente quando a gente vai fazer um raio-x que a gente tem que se preocupar ali. É no dia a dia, ali quando você tá na tela do celular, ele emite radiação. No excesso de exposição ao sol, né? Temos os raios gamas, que está aparecendo aí na tela de vocês, usados na medicina para matar células cancerígenas, né? A questão da radiação, gente, depois vocês pesquisem na internet, existem filmes, inclusive, séries, documentários sobre isso, que aconteceu há um pouquinho de tempo atrás, lá em Goiânia, que foi a exposição do Césio-137. Uma família encontrou um material radioativo, ele é brilhoso, né, atraente aos olhos, e levou para casa, as crianças brincaram e ali eles acabaram adoecendo, certo? E essa vai ser a minha tarefinha para vocês, que é pesquisar sobre o Césio-137, que eu acho importante vocês saberem sobre isso antes de sair do nono ano, correto? Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Tá? A aula de hoje a gente falou sobre a velocidade do som, as características de um som, falamos um pouquinho sobre a radiação. E realizem as atividades de vocês, não deixem de realizar o bloco, seja virtualmente, seja pelo bloco físico, mas façam atividade, levem a sério as atividades, gente, que nós professores estamos corrigindo, tá? Eu preciso muito que vocês realizem realmente a atividade de vocês, não levem na brincadeira, quando forem responder virtualmente, coloquem o nome de vocês, não coloquem apelido, tá? Não coloquem gracinhas, porque aquilo ali vai refletir na nota e na aprovação de vocês, tá bom? Conto com vocês na próxima aula, nas nossas últimas semanas de aula aí, e até mais!